Então voltamos aqui, Jogos né? de cartas. Depois dessa aula de Lígia Bojunga, daqui a pouco a gente volta lá. Vamos falar das relações. Vou começar conversando com o Marcos Petraz. Isso. Tá certo? Certo. Porque o Marcos escreveu um manual de mães e pais separados. E depois a gente conta com a colaboração da Lúlia aqui discutindo essa questão. Eu adorei isso aqui. O seu perfil. É pai separado, é um dos maiores profissionais da internet do Brasil, criou o provedor de acesso Invest, o prêmio Invest, esse mesmo que fala, É isso. considerado o Oscar da internet brasileira. Porque a gente acabou de falar do Oscar da literatura. Ô Marcos, por que esse livro assim? É engraçado, né, que a grande parte dos amigos achavam que o meu primeiro livro ia ser sobre negócios ou marketing, né, que é o que eu sempre trabalhei. Mas eu sou pai também. E para escrever mais um livro de negócio, mais um livro sobre marketing, eu podia até trazer alguma coisa relevante. Mas eu via... vamos primeiro falar, meus filhos são a coisa mais importante da minha vida e a educação deles é a coisa mais importante da minha vida. E eu ficava muito triste quando eu percebia o que outros pais e mães separados faziam com o filho. Coisas que a Lúlia vai falar, né, de usar como moeda de troca, né, uma série de coisas erradas. E eu ficava muito feliz, ainda bem que eu não faço, que minha ex-mulher não faz. E um dia, conversando com uma amiga minha, ela falou, poxa, mas você tem uma relação tão boa, por que você não escreve um livro da área editorial? Eu falei, porque não existe nenhum livro sobre a área. Eu falei, é um bom desafio. E comecei a pesquisar muito. Eu não sou psicólogo, sou engenheiro. E comecei a pensar, mas o que eu podia agregar? Então, primeiro, informações. Até interessante, estava lendo um pouco sobre o que a Lúlia vai falar e tudo que ela fala eu concordo 100%, assim como o que a grande parte dos psicólogos e psicólogas fala, eu tento colocar aqui no livro. Na verdade, o livro é uma coletânea de bom senso e informações sobre o que os pais e mães devem fazer nesse momento de separação, desde do momento da decisão da separação até como você manter uma boa relação e principalmente manter o bem-estar dos filhos, né? Mas por que tu acha que os pais perdem as estribeiras? Porque todo pai deveria pensar que o mais importante é a educação do filho. Mas tem uma grande razão que é o seguinte, no momento da separação, o casal, o ex-casal, mistura o fato de ter sido marido e mulher com a posição de pai e mãe, porque não são mais marido e mulher, mas continuam sendo pai e mãe. Então essa mistura é que é a base do problema. Então, uma coisa muito interessante... Porque ninguém consegue ser sueco nessa hora. Frio, né? Brasileiro, então, menos ainda. É difícil. Mas uma coisa bem interessante é o seguinte, mas alguns conseguem ser mais amorosos, não claro. Suecos, mas mais amorosos. Não, mas tem gente que é péssimo, que usa descaradamente não tem, um escândalo. Né? Mas eu acho que tem uma coisa que eu fico... assim, achando importante nessa história, porque filho é o grande trabalho conjunto, né, do casal, né? Então, como é que você vai dividir isso na hora que se separa, né? Então, eu acho que as pessoas se perdem dentro disso, né? O que antes foi uma obra conjunta, né? Então, como é que essa obra conjunta vai ser partilhada? Mas é justamente isso, Lili. Luli, Então, o que o livro se propõe é mostrar que o maior bem comum que o ex-casal continua a ter é justamente o filho. E esse bem-estar do filho, se você pensar como bem, qual é o resultado desse bem? O caráter que essa criança vai ter, a felicidade que essa criança vai ter e até o amor que ele vai ter pelos pais. Porque a criança é quem mais sofre na briga dos pais, se os pais não têm essa visão. E aí, a palavra bom senso vai nortear toda essa história. É verdade. E sem ela, nada vai dar certo. É verdade. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ler assim, a maior parte dos livros sobre assunto fora do Brasil, até porque no Brasil não existem livros, ou quase não existe praticamente livro sobre assunto. E o grande estalo, acho que a grande coisa interessante desse livro é o que eu tenho de base boa, assim, uma base diferenciada? Negociação, a parte empresarial. O bem das crianças é um bem. Sendo um bem de duas partes, essas partes têm que trabalhar e negociar para que esse bem tenha o maior retorno, se frutifique mais. Então, o que eu trago no livro? Técnicas de negociação, porque não adianta só você entender o que deve ser feito. É importante saber como fazer. E aqui, então... Por exemplo, tem que até estar todo marcado aqui. Por exemplo, vendo o seu exemplar, dá um espetáculo de cor. Eu tive a oportunidade de estudar em Harvard.
E Harvard, uma grande parte da negociação, uma parte dos estudos é negociação. E negociação para qualquer área. Então, o que eu fiz? Eu coloquei as 8 chaves de tomada de decisão aqui. Isso está na página 37. Qualquer problema que você tenha, você pode dividir em problemas menores. E cada um desses problemas, você pode, eu vou falar rapidamente, né? Você pode definir exatamente qual o problema, depois especificar seu objetivo na hora que você vai discutir esse problema. Você tem que criar alternativas. Caso você não consiga o que você quer A, qual é a alternativa B? Qual é a C? Você tem que entender as consequências. Se você consegue A, eventualmente o outro lado não quer A. Se você conseguiu A, alguma coisa vai acontecer no futuro. Você está preparado para essa consequência? Você tem que aceitar suas perdas. Se você não conseguiu A, você tem que saber que isso é uma possibilidade. E aí? Como é que você vai encarar B? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com isso? Você tem que esclarecer suas incertezas. O que acontece se eu não tiver A? Não sei. Não pode ter não sei. Você tem que estudar quais são essas possibilidades. Você tem que avaliar sua tolerância a risco, quer dizer, dado que você pode não conseguir, você está preparado para o que vai acontecer? E você tem que considerar as decisões em cadeias. Tá, acontece A, então se acontecer A, vai acontecer um B, um C, etc. Eu estou preparado para isso tudo? Isso vale para qualquer coisa na vida. Isso aqui, na verdade, que eu acabei de falar, na Vale do Rio Doce, quando ela comprou agora a empresa do Canadá, ela pensou nisso aqui. Isso. No caso de uma empresa comprando uma empresa, ou de alguém separando, dividindo um apartamento, ou os discos e os livros, é mais fácil, né, Marcos? Porque é mais objetivo, não tem a emoção, não tem a Mas saudade. é justamente isso que eu proponho. Esses sentimentos, como é que você lida com esses sentimentos dentro dessa objetividade toda? Então, Eu admiro os engenheiros, mas eu me assusto com eles. Não, mas vamos entender uma coisa. O ser passional, em maior ou menor escala, é um fato. Porque, como gente, nós temos emoções. Agora, também é fato que se você for para uma negociação só com emoção, você não vai conseguir o que você quer. Ou você pode esquecer o que é importante. Aí volta ao ponto. Você vai com emoção, você esquece o que você realmente quer, que é o bem da sua criança. Entendeu? Então você tem que pensar, ok, tem que ter cabeça fria aqui, ou eventualmente eu estou magoado, ou o outro lado está magoado, a gente está falando uma coisa aqui, eu vou ter perda, sempre temos perdas numa separação, né? Quase impossível uma separação que os dois lados ganhem, mas, ok, vou ter perda, mas o mais importante, o que eu quero preservar, que é o bem dos meus filhos, eu vou conseguir. Então, não tem jeito, você tem que ter um racional, você tem que ter um planejamento. Então, o que esse livro traz, na verdade, são 3 pontos. A parte do conhecimento de psicologia, a parte de negociação e uma terceira parte que é o bem-estar, que é, ok, eu já sei qual o problema, já tenho uma ideia de como fazer, mas eu estou triste. E aí, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Porque se você também não ficar bem, o seu filho também não fica. Então, esses 3 lados juntos formam um livro. E eu abri aqui, de repente, nos 4 estágios do conflito, e vi que você... Estou deduzindo, porque eu não li o livro, tá? Vem a cooperação, conflito baixo, conflito alto. Esse conflito vai mudar de peso, de característica no decorrer da história. Porque às vezes a gente começa, não acha, Lúlia, uma separação, todo mundo muito fino, e com o objetivo sincero de querer que a criança não seja lesada, né? Só que no meio da história, não é? Às vezes já ex-marido começa arranja uma assim. namorada que você odiou, porque é o oposto que você aceitaria que ele tivesse, ou vice-versa ao contrário, e pronto. Eu fico Bota um tudo a pouco perder. confusa, assim, né? Nessa coisa toda que você está falando, Marcos, assim, porque a questão dos afetos é a coisa principal, não só na relação com os filhos, quanto na separação ou no casamento, né? Claro que os afetos vão ser veiculados, né, em negociações, vamos dizer assim, né? Então, não é isso. O afeto existe e o que tem que existir, o que tem que entender é, uma vez que há separação, o casal não existe mais como marido e mulher. Não, eu sei, mas... Então, a parte do afeto, ela deveria estar focada na criança.